Oficialmente, a historiografia oficial, ela coloca que a origem do futebol no Brasil vem com um jovem estudante das elites de São Paulo, né, pertencente a uma elite paulista, chamado Charles Miller, que voltou, né, da Europa depois de uma temporada de estudos na Inglaterra, e ele trouxe esse futebol para o Brasil e ele levou esse futebol para um clube chamado São Paulo Athletic Clube, né, que já existia em São Paulo, e ele começou a jogar, né, um clube mais de cricket, e ele introduziu o futebol dentro desse clube, né, jogou algumas partidas. Uns 2 anos depois, um outro jovem, né, também da elite, só que aqui no Rio de Janeiro, chamado Oscar Cox, ele volta de uma temporada de estudos na Suíça e traz o futebol também para o Rio de Janeiro. Então, o futebol teria em São Paulo a sua origem com Charles Miller e no Rio de Janeiro com Oscar Cox. Essa é a versão oficial que ficou consolidada, né, na historiografia como a principal origem do futebol. Só que existe uma corrente de historiadores que defende que o futebol já era praticado aqui no Brasil, que ele teria sido praticado por marinheiros ingleses que, quando paravam aqui no porto, aqui no Rio de Janeiro, eles jogavam uma bolinha, batiam uma bola, né, entre eles, e que isso teria se difundido de alguma forma, principalmente em alguns colégios religiosos, onde o futebol era praticado pelos padres como uma atividade física. Só que o que diferencia o futebol trazido por Charles Miller e por Oscar Cox, desse futebol praticado pelos marinheiros ingleses e pelos padres, era que o futebol do Charles Miller e do Oscar Cox era um futebol que se baseava nas regras da Football Association, nas regras da FIFA, né, da futura FIFA. E que, portanto, ele tinha um caráter mais próximo desse futebol que a gente conhece hoje. Polêmicas à parte, se o futebol teria se começado com um ou com o outro, o que ficou na memória do futebol brasileiro foi que, oficialmente, né, foi que esse futebol foi introduzido pelo Charles Miller, em São Paulo, tá? E pelo Oscar Cox aqui no Rio de Janeiro. Falando especificadamente do futebol carioca, o Oscar Cox, ele chegou aqui no Brasil e tentou encontrar pessoas que também praticassem esse esporte. E ele foi procurar quem? Outros jovens que, como ele, também haviam passado temporadas de estudos na Europa. Ele vai encontrar um amigo chamado Vitor Etchegaray, que vai ser o companheiro dele na tentativa de difundir o futebol aqui no Rio de Janeiro. A primeira partida de futebol, oficialmente, né, a primeira partida de futebol disputada no Rio de Janeiro, se realizou em Niterói, no campo do Rio Cricket, que era um clube só de ingleses que jogava, como o nome diz, cricket. O campo foi adaptado e eles fizeram a primeira partida ali entre os ingleses do Rio Cricket e os amigos do Oscar Cox, tá? Esse jogo teve como presença mais ou menos umas 15, 20 pessoas, na maioria parentes dos jogadores, sem muita repercussão, mas ganhou uma notinha no jornal, como alguma coisa que estava se realizando, um jogo muito praticado na Inglaterra e etc. O Cox, ele queria fundar um clube exclusivamente para a prática de futebol e se reuniu com os ingleses aqui existentes e em 1901 eles partiram para uma excursão a São Paulo. Ainda não tinha um clube formado. Eles batizaram esse time de The Rio Team, em inglês, né? Como era muito comum, era um esporte em inglês, todas as denominações de futebol eram em termos ingleses. Eles realizaram algumas partidas em São Paulo, jogando contra os clubes que já existiam lá, né? Porque em São Paulo o futebol já havia sido fundado pelo Charles Miller, no São Paulo Atlético, e depois você vai ter outros clubes que vão surgir, como o Germânia, um clube de alemães, né? O Internacional, o Esporte Clube Internacional, o Colégio Mackenzie, que vai organizar também o futebol nos seus quadros. O Rio Time vai fazer algumas partidas amistosas e eles vão voltar com a ideia de formar um clube de futebol. Só que não deu certo a primeira tentativa do Oscar Cox, por quê? Porque ele queria formar um clube basicamente de brasileiros. Não que ele rejeitasse os ingleses,
mas ele queria que o clube tivesse um caráter, né, nacional, né, um clube de brasileiros que praticassem futebol. Elites, mas de brasileiros, no máximo descendentes de ingleses. E esse outro grupo, liderados por um cara chamado Macintosh, não é o computador, eles queriam que esse clube fosse misto. O fato é que essa questão rachou os dois grupos. E o grupo de ingleses, antes do Oscar Cox fundar seu clube, batizou o clube com o nome de Rio Time, que era o objetivo inicial do Oscar Cox, era fazer um time com o nome de Rio de Janeiro. Como o nome já tinha sido usado, o Oscar Cox teve que encontrar um outro nome para fundar esse novo clube. E aí, numa reunião, né, no Flamengo, na rua Marquês de Abrantes, Oscar Cox e mais um grupo de amigos fundaram aquele que seria o primeiro clube, pelo menos o primeiro clube tradicional, né, a praticar o futebol no Rio de Janeiro, que foi o Fluminense Futebol Clube. O nome Fluminense tem duas versões. A primeira é que ele vem do termo flumen, né, que é Rio. Então, como ele não podia usar o nome Rio de Janeiro, ele vai usar o termo flumen, né, como uma analogia ao nome original, daí Fluminense. E a segunda versão é que os cariocas já eram chamados, naquela época, todo mundo que vivia no Rio de Janeiro, independente de ser na capital ou no interior, era chamado de Fluminense. Então ele teria usado o nome Fluminense. Tá? Essas duas versões. A camisa era uma camisa branca e cinza, dividida ao meio, uma parte branca, outra parte cinza. Tá? Não era ainda a camisa tricolor, como a gente conhece hoje. Tá? Isso vai ser usado posteriormente, em 1904, quando o Oscar Cox vai à Europa comprar uniformes, porque todos os uniformes eram importados, assim como a bola e todo o material esportivo vinha de fora. E quando ele vai comprar, ele tem uma dificuldade de encontrar a camisa na cor cinza e branco. E aí ele manda um telegrama, uma carta, perguntando se não podia usar outra cor e tal. Como as pessoas já não estavam muito satisfeitas com aquele uniforme, eles aprovaram um novo uniforme. E pelo acaso, né, ele acabou adotando o uniforme que a gente conhece hoje, grená, né, ou encarnado, verde e branco. Repare que o Fluminense não é vermelho, é grená, que é uma cor diferente, né, é encarnado, né, que é uma cor diferente do vermelho tradicional. Assim que o Fluminense é fundado, você começa a ter outros clubes de cricket que passam a praticar o futebol também. Os mais importantes eram o Rio Cricket, que passa a ter futebol, e o Football and Athletic, tá? Que também é fundado nesse momento. O Fluminense é fundado, portanto, em julho de 1902. Em 1904, você tem uma enxurrada de formação de clubes a partir do exemplo do Fluminense. Jovens de outros bairros que iam assistir jogos do Fluminense acabavam se empolgando e criando a ideia de fazer um clube de futebol. O Botafogo, que na época era Botafogo Futebol Clube, foi um clube de garotos que iam ver o Fluminense jogar, mas como eles não tinham uma certa idade para jogar com os jogadores do Fluminense, com os atletas do Fluminense, eles acabaram fundando um clube, né, em Botafogo, para ser uma espécie de rival do Fluminense. O Botafogo é um pouco aqueles que não conseguiam jogar no Fluminense porque eram jovens demais e resolveram então fundar um clube deles. Né? Inicialmente eles adotaram o nome de Eletra, chegou a ter um cartãozinho de filiação, de cobrança de mensalidade com o nome Eletra, né? E depois passaram a adotar o nome Botafogo Futebol Clube. A denominação Botafogo Futebol e Regatas só é dos anos 40, porque existia um clube de remo chamado Botafogo e depois nos anos 40 você vai ter a junção do clube de remo com o clube de futebol para formar o que a gente conhece o Botafogo de hoje, mas isso só mais tarde. Em 1904 também o América vai ser fundado. O América era um clube de Zona Norte, né, localizado na Tijuca, né, e na verdade o América é quase que uma versão do Fluminense na Zona Norte. O América ele se autodefiniu como o clube mais elitizado depois do Fluminense. Né? Repare que a marca da distinção, da elitização que o Fluminense traz, ela é, digamos assim, levada para os outros clubes.
E o mais interessante disso tudo, também em 1904 é fundado o Bangu, The Bangu Athletic Club, que era um clube formado na fábrica de tecidos, que ficava em Bangu, era uma fábrica de ingleses, que não conseguiam, digamos assim, ter 2 quadros para praticar o futebol, e aí eles mesclavam esses quadros com operários da fábrica. Então o Bangu, ele nasce uma característica diferente. Primeiro que ele era muito longe dos locais da Zona Sul, mesmo da Tijuca, né, do que seria a Zona Norte, o Bangu ficava muito longe dali, tinha que pegar trem para ir lá e etc. Segundo, era um clube que continha operários, e não necessariamente operários brancos, né? Esses operários, eles eram escolhidos pela sua habilidade e não pela cor. Tanto que, como o Bangu vai adotar uma camisa vermelha e branca, né, os primeiros jogadores mais mulatinhos, digamos assim, que jogavam no Bangu, receberam o apelido de mulatinhos rosados. Então a gente tem a primeira, né? E veja, jogava, não sentia tanta discriminação assim, certo? Na verdade, o Bangu, ele vai ter um episódio importante na história do futebol do Rio de Janeiro, porque em 1907, a Liga, né, Metropolitana de Futebol, que é criada em 1906, né, 1905 para organizar o primeiro campeonato de 1906, fundada pela liderança do Fluminense, essa liga em 1907, porque ela começa só como uma liga de futebol. Em 1907 ela vai abranger novos esportes, então ela muda o nome de Liga Metropolitana de Futebol para, né, Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. Então incluía outros esportes além do futebol. E essa liga coloca nos seus estatutos um termo proibindo jogadores de cor de atuar pelos clubes do Rio. O único clube que vai se colocar contra isso é o Bangu, que pede seu desligamento da Liga em 1907. Mas logo depois há um acordo e não se tem registro se essa lei foi cumprida efetivamente. Tá? Então esses são os principais clubes que vão ser fundados, né, a partir de 1904. Só para ressaltar, o Botafogo vai usar o uniforme preto e branco, que era uma comum naquela época, vindo uma influência do remo, né, das listras, que era uma novidade na época, né, porque o remo praticava o remo, a natação, porque a partir da segunda metade do século XIX, o mar, que era visto como um lugar de jogar detritos, um lugar de poluição, o banho de mar, a partir da segunda metade do século XIX, vai ser valorizado pelo discurso médico daquele momento. Então você vai ter muitas atividades náuticas. E essas atividades náuticas utilizavam uniformes de listras. Por quê? A preferência era usar branco para praticar esportes, porque o branco era o sinal da pureza, né, da eugenia. Só que o branco tinha um problema prático, principalmente nas mulheres. Quando eles molhavam no mar, ele deixava, né, marcas das partes íntimas. Então a maneira que você tinha de disfarçar isso era utilizando listras, né, na vertical, pretas, para, né, coibir esse processo. E aí isso vai, de uma certa forma, ser herdado pelo futebol. E o Botafogo vai usar camisas de listras. O América, ele inicialmente não era um time vermelho, como a gente sabe hoje. O América era preto. É que depois o América vai se associar ao Adoc Lobo, que era um clube que vai deixar de existir, vai se fundir com o América. E aí dessa fusão, a cor vai passar a ser vermelha. Então essas são as origens dos primeiros clubes. Ao longo da primeira década do futebol, o esporte, né, o desenvolvimento do futebol vai chegar em outros bairros. Tem um autor chamado Leonardo Pereira, que vai escrever um livro chamado Futebol Mania, em que ele descreve o número de clubes de futebol de subúrbio, de periferia, que vão surgir no Rio de Janeiro. São incontáveis, inclusive com diversos campeonatos, né? Então você tinha o futebol oficial, praticado pela Liga Metropolitana de Futebol, né, e depois a Liga Metropolitana de Esporte Terrestre, que seria assim, o futebol dos grandes clubes. E o futebol praticado pelas ligas paralelas, vamos dizer assim, que atuavam nos subúrbios, nas periferias do Rio de Janeiro, certo? Inicialmente não há uma fusão entre elas. Ao longo do desenvolvimento do futebol, a gente vai ver que essas ligas vão reivindicar a participação no futebol oficial. Então, né, o futebol ele surge no Rio de Janeiro em 1902 com o Fluminense. Em 1904 você tem o surgimento dos clubes que hoje a gente considera os clubes mais tradicionais.
Em 1906 é organizado o primeiro campeonato e basicamente quem ganha o campeonato é o Fluminense. Fluminense, Botafogo, 1906 o Fluminense é campeão, em 7 o Fluminense é campeão. 7 tem uma confusão, já tem a primeira virada de mesa do futebol carioca, 1907, né? Porque o campeonato era disputado em pontos corridos e na última rodada o Fluminense tinha ficado na frente a 2 pontos do Botafogo e o Botafogo jogava contra o Internacional, que era um clube muito ruim, ele era o lanterninha do campeonato e o Internacional teria que jogar com o Botafogo a última partida. Se o Botafogo ganhasse, empataria em número de pontos com o Fluminense e teria que fazer o número de gols para ter um saldo maior que o Fluminense ser campeão. Só que nesse jogo o Internacional não comparece e o Botafogo ganha o jogo por WO. O que significava dizer que o Botafogo ganhava o jogo por 1-0. Não era suficiente para ele ser campeão. E aí o Fluminense foi campeão sem haver a disputa. O Botafogo não aceitou, fez acusações veladas, apesar do vocabulário sempre amistoso, cavalheiresco, aquela coisa toda, né? Porque era a coisa do futebol como um esporte de cavalheiros, né? Dos sportmen, né? Como ele chamava. Mas o Botafogo protesta, não aceita o resultado. Há uma polêmica danada. Inclusive, o Fluminense alega que o Internacional também não compareceu para disputar o jogo com ele. Essa polêmica não é resolvida, o título de 1907 fica em suspenso e ele só é confirmado em 1997, quando numa canetada, o então presidente Eduardo Viana, famoso caixa d'água, vai decretar os 2 clubes campeões. Então o Botafogo tem que fazer uma modificação no seu hino, que é dos anos 40, que diz Botafogo campeão desde 1910. Na verdade, o primeiro título do Botafogo é de 1907. E o Fluminense também. Como o Fluminense ganhou em 6, em 7, 8 e 9, o Fluminense foi o primeiro tetracampeão, né, do Rio de Janeiro, mas só reconhecido em 1907. Tá? O Botafogo vai ganhar em 1907, junto com o Fluminense, e depois em 1910, num título de uma liga que o Botafogo vai sair da Liga em 1910, depois ele vai retornar, ele ganha o título em 1910. Quanto à popularização do futebol, é um marco difícil de ser definido. Oficialmente, ela se dá em 1919, com a realização aqui no Rio de Janeiro, no campo do Fluminense, né, que era naquele momento o maior campo de futebol do Brasil, da realização do Campeonato Sul-Americano de Futebol em 1919, que foi a primeira vitória internacional da seleção brasileira. A seleção brasileira ela é criada em 1914 para jogar um amistoso contra um clube inglês chamado Exeter City, que o Brasil vai perder de 2-0. Depois disso, ela vai participar de alguns campeonatos sul-americanos, mas a grande vitória, a primeira e grande vitória do futebol no período amador vai ser a vitória no Campeonato Sul-Americano de 1919. Que vai ser maior, inclusive, da de 22, que o Brasil vai ganhar também no campo de Fluminense. Mas a de 19 vai ter um marco, porque vai ser a primeira. E ela vai atrair uma multidão de pessoas para o estádio Fluminense. Calcula-se que cerca de 30 mil pessoas assistiram esse jogo, né, nas Laranjeiras. É um número talvez exagerado, porque oficialmente no estádio só cabiam 25 mil pessoas. Há jornais que falam até em 50 mil. Bom, de qualquer forma, é um número muito grande para assistir um jogo de futebol. É bom lembrar que naquela época você não tinha rádio, né? Você não tinha nenhuma forma de transmissão desse jogo. E as pessoas ficavam do lado de fora ou pela cidade, recebendo telegramas que eram passados, né, de tempos em tempos, durante a partida, que ia informando em painéis o que estava acontecendo no jogo. Foi uma vitória sobre o Uruguai, né? 1-0, gol de Friedenreich na segunda prorrogação. O jogo terminou 0-0, a primeira prorrogação terminou 0-0 e na segunda prorrogação o Friedenreich fez 1-0. Friedenreich foi o maior jogador do futebol amador. Ele atuava nessa época pelo Paulistano, que era uma espécie de Fluminense de São Paulo, né? E foi o grande jogador, né, desse período. Alguns historiadores dizem que Friedenreich tem mais gols do que Pelé, né? E uma característica de Friedenreich, ele era mulato.
O nome Friedenreich vem da sua origem alemã, seu pai era alemão, casado com uma mulata, né? E Friedenreich era um mulato de olhos verdes, né? O que mostra que essa questão do racismo no futebol, né, é muito relativo. Só que Friedenreich não era um único ídolo. Antes mesmo do futebol, antes mesmo dessa final de 1919, a gente percebe que o futebol vai cada vez ganhando mais adeptos. Em 1914, a gente já tem como dizer que o futebol era o mais popular de todos os esportes, barrando inclusive o remo. Apesar de nas arquibancadas você ter um público seleto de pessoas, né, de mulheres bem vestidas, de homens de fraque, você já tinha no estádio do Fluminense a divisão entre arquibancada e geral. Na arquibancada ficava a plateia elegante e na geral iam os outros. E exatamente quando o futebol vai para as gerais, é que você começa a ter as primeiras manifestações do que a gente entende hoje como uma torcida, né? Inclusive falando palavras que eram consideradas impropérios naquele momento, né? Como, por exemplo, ofender o árbitro ou algum jogador em campo, o que era contra os princípios do cavalheirismo, do fair play. Num futebol que quando um jogador fazia falta ele dizia I'm sorry, né? A presença de torcedores que xingavam o juiz ou coisa parecida era um negócio que destoava. Mas não eram só os pobres, ou melhor, pobres não, o público da geral que fazia isso. Mesmo a plateia very select, como eles chamavam, também às vezes cometia seus exageros. O escritor Coelho Neto, que era o escritor mais lido do Brasil, em 1915, de bengala na mão, vai promover a primeira invasão de campo que se tem notícia no futebol carioca. E pasme, do lado dele estava o chefe de polícia do Rio de Janeiro, que invade o campo com ele também, né? Isso tudo porque o juiz marcou um pênalti contra o Fluminense, ele era torcedor fanático do Fluminense, seus filhos jogavam no Fluminense, né? E ele invadiu o campo pela primeira vez, pelo menos que se tem notícia na história. Então a gente repara que nessa época o futebol já causava uma certa agitação social, né? Ele já tinha um caráter de paixão muito forte. E aqueles que não conseguiam frequentar o estádio, mesmo nas gerais, acabavam acompanhando esses jogos, no caso das Laranjeiras, em cima dos morros, né, que ficavam ao redor do estádio, que era um pouco diferente. A urbanização naquele momento não havia ainda, a Avenida Pinheiro Machado não tinha sido ampliada, né, que isso vai ser depois, o estádio vai ser cortado. Então você tinha a presença de muitos morros ali e o pessoal ficava lá em cima vendo o jogo, mostrando que o jogo já interessava a outros setores. E é exatamente sobre esse exemplo que o futebol vai se espalhar pelos chamados clubes de subúrbio. Clubes que vão sendo fundados das mais diversas origens, né? A obra do Futebol Mania do Leonardo Pereira é uma boa obra para você entender esse processo, porque eram clubes que surgiam de bairros, eram clubes que surgiam de associações de trabalhadores, né? Embora os sindicatos falassem que o futebol era um esporte europeu, né? Aquela lógica que o futebol tira o trabalhador da sua verdadeira luta, mas mesmo essas instituições acabavam se rendendo. Há relatos de associações anarquistas que nas suas festas permitiam jogos de futebol entre os trabalhadores, né? Havia clubes formados por associações de comerciários, enfim, havia os mais diversos clubes sendo fundados. Mas o mais interessante é que toda essa estrutura desses clubes, ela repetia no subúrbio aquilo que se fazia nos clubes da Zona Sul. Então, por exemplo, se no Fluminense, para você entrar como sócio do Fluminense, você tinha que ter determinado perfil, e veja, não é perfil racial, não existe nenhum documento no Fluminense, e eu acredito que na maioria dos clubes não há nenhum documento que diga é proibido associação de negros nesse clube, em nenhum momento. A discriminação se dava de uma outra forma, muito mais sutil. Primeiro, cobrando uma joia de entrada, joia é um dinheiro que o cara tem que dar para entrar como sócio do clube, elevada. Não muito elevada,
o Fluminense cobrava uma joia de R$ 5.000, o que era mais ou menos o valor de um chapéu naquela época. Então era uma coisa que as pessoas podiam pagar, mas isso não era caro para inibir ninguém, mas era caro o suficiente para inibir uma grande parcela da população. E uma mensalidade que ficava em torno de R$ 3.000, né, e aumentando de acordo com a questão da inflação, etc. Então, uma forma de seleção era a mensalidade e a joia. Outra forma de exclusão era a roupa, o traje que você tinha que usar. Você não podia frequentar a sede sem usar smoke, na festa você tinha que ir, né, com determinados trajes. Você tinha que... Os menus, né, dos jantares eram todos sofisticados, então você tinha que saber como comer. Então, isso era uma forma de exclusão social, sem necessariamente você dizer é proibido. Além disso, um sócio para entrar para pertencer a um clube, ele tinha que passar por uma aceitação dos outros clubes. Ele tinha que ser indicado por um sócio, né, e tinha que ser aprovado em assembleia. Então, tudo isso eram maneiras que o clube encontrava de distinguir quem podia ou não frequentar. E por incrível que pareça, os clubes do subúrbio também faziam isso, só que no seu nível social, né, dentro da realidade que eles exerciam. Então, de uma certa forma, os clubes populares, eles surgem, né, mas eles surgem dentro da mesma lógica do futebol naquele momento. E exatamente por isso eles desejam participar do futebol oficial. Por isso eles começam, a partir da primeira década, né, e ao longo da década de 10, a reivindicar uma participação dentro da liga oficial. Como esses clubes acabam tendo uma certa representatividade de pessoas, né, de gente que ia assistir, a liga tem que se render. E ela começa a criar divisões de acesso à primeira divisão do futebol. E é isso que vai permitir que esses clubes comecem a entrar nesse futebol. O clube no Rio de Janeiro mais representativo disso é o Vasco da Gama, que é um clube de remo, de uma comunidade, um clube de colônia, né, formado por imigrantes portugueses, e que em 1923 ele vai entrar na liga, né, vai jogar a primeira divisão, vai ganhar o campeonato de futebol, em 1923, vai ser a primeira vez que um clube, digamos assim, de uma origem social diferente, porque o São Cristóvão vai ser campeão em 25, mas o Vasco é o mais marcante, que o Vasco e o São Cristóvão vêm, né, da mesma região do Rio de Janeiro, né? E o Vasco vai ganhar o campeonato em 1923, só que dentro das regras da formação da nova liga, que vai ser fundada em 1924, da AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA vai dizer que para jogar o time tem que ter um campo. E aí o Vasco vai ser alijado do campeonato de 25, né? Do campeonato de 24, né? E vai construir o estádio São Januário para poder entrar depois. Ele só retorna depois ao seio, digamos assim, da primeira divisão. E a luta do Vasco para entrar na primeira divisão do futebol brasileiro, ela é um marco nessa história da popularização do futebol no Rio de Janeiro. Um marco que muitas vezes é superestimado pela historiografia tradicional, que coloca o Vasco como sendo uma espécie de um clube que rompeu a barreira da entrada de negros no futebol brasileiro. Por quê? Porque, como era um clube mais de Zona Norte, quem praticava o futebol dentro do Vasco eram jogadores empregados do comércio ali. E que, de uma certa forma, eles tinham um emprego, mas eles eram dispensados assim para jogar futebol. E o Vasco acabou aproveitando esses jogadores, muitos deles de cor, para jogar no seu time, né? E isso foi tido pela historiografia tradicional como foi visto como uma certa aversão dos clubes de elite a jogar com esses jogadores de outra origem social, jogadores negros. Por isso, foram criadas uma série de regras dentro da nova instituição para permitir que o jogador jogasse ou não uma partida. Por exemplo, a súmula, que não era uma coisa tão simples como assinar um nome, porque isso o jogador treinava e assinava.
Mas a súmula é uma forma de saber quem é analfabeto e quem não é. Não podia jogar quem não preenchesse a súmula. Só que a súmula era quase que um questionário que perguntava tudo sobre o indivíduo, inclusive se ele trabalhava. Porque como o futebol era amador, né, o jogador que não trabalhasse, né, ou seja, ele teria que ser estudante, né, ou trabalhar para poder praticar o futebol. Então o jogador que não trabalhava caracterizava que ele vivia do futebol, que ele recebia o famoso bicho, que era uma prática proibida. Então eles criam comissões para investigar se os jogadores trabalhavam ou não. E o Vasco acabou sendo alvo dessas investigações. Daí a construção da memória de que o Vasco teria sido um clube que enfrentou esse status quo, né? Essa elitização do futebol e com os seus jogadores negros ele teria rompido com isso. Quando a gente fala da história do futebol brasileiro, a gente não pode deixar de falar de um livro que vai ser um referencial sobre tudo que se escreveu sobre futebol no Brasil até as últimas décadas. Que é o livro O Negro no Futebol Brasileiro, do jornalista Mário Filho. O livro foi lançado na década de 40 e ele é uma reunião das crônicas que o Mário Filho escrevia nos diversos jornais que ele vai trabalhar. Tá? Mário Filho é um jornalista brilhante, com textos brilhantes e que dá uma versão do futebol muito influenciado pelas obras de Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire, que vai lançar um livro conhecido de quase todos, né? Casagrande Senzala, onde ele vai trabalhar nesse livro a questão racial no Brasil. E ele vai construir nisso o mito, né? Das relações entre brancos e negros e que vai ser um marco do pensamento social nesse período. O Mário Filho, ele tenta fazer no futebol um pouco do que o Gilberto Freire fazia na pesquisa sociológica. Tanto que é o Gilberto Freire que escreve o prefácio do seu livro. E qual é o objetivo do Mário Filho no Negro Futebol Brasileiro? Tentar mostrar que o futebol foi uma forma ou foi um espaço pelo qual o negro conseguiu uma ascensão social a partir do futebol, né? Só que o livro do Mário Filho, ele não mostra que isto tenha sido feito através do conflito, através de uma luta do negro. Ele coloca quase que como uma ascensão natural, como se fosse uma ascensão natural do negro dentro do futebol. E isso é problemático. Primeiro porque ele enfatiza muito que o futebol brasileiro é resultado quer dizer, que nós só construímos o futebol brasileiro do jeito que ele é hoje, o futebol da arte, o futebol dionisíaco, o futebol do espetáculo, em oposição a um futebol europeu, a um futebol branco, né? Apolíneo, a um futebol marcado pela disciplina e etc. E que o nosso futebol seria resultado da junção dessa habilidade trazida pela malandragem do negro, né, junto com a racionalidade do homem branco. Que isso teria construído o nosso futebol. E que o símbolo disso seria o Pelé. O resultado final desse processo seria o Pelé. Interessante que a primeira versão do livro não tem Pelé, porque ela é dos anos 40. Ele escreve uma segunda edição, em 1964, onde ele coloca o Pelé. Ele bota mais 2 capítulos para falar do Pelé. E nessa primeira edição, o herói é o Domingos da Guia. Domingos da Guia e o Leônidas da Silva. Mas ele exalta muito mais o Domingos da Guia do que o Leônidas, porque o Leônidas era um jogador polêmico, um jogador que brigava, um jogador que... Ele seria hoje... O Leônidas da Silva foi o primeiro jogador... como é que se diz? Hoje ele seria o jogador problemático, o jogador animal, o jogador que usa a fama em proveito próprio. Era uma estrela, o primeiro, né, digamos assim. Bem diferente dos jogadores da década de 10, como Marcos Carneiro de Mendonça, que era um goleiro branco, que se notabilizava pelo seu porte elegante, seu uniforme. Dizia que Marcos Carneiro de Mendonça não se sujava, né, porque ele não pulava em bola inútil, e apesar de goleiro, seu uniforme saía sempre limpo, enfim.
Mário Filho vai construir sempre essa ideia, essa oposição do jogador branco e jogador negro, do clube de branco, do clube de negro. Então ele constrói uma história do futebol nessa fase do amadorismo, que é uma história muito pautada, né, entre brancos contra negros. E que o futebol seria, nesse momento, a história, né, o negro futebol brasileiro, o título já mostra isso, a história da ascensão do negro dentro do futebol. O futebol seria um espaço que permitiu essa ascensão do negro. E isso é uma coisa complicada, porque ele simplifica uma equação que é mais complexa do que isso. E dá um peso à questão racial que vai ser, digamos assim, que vai influenciar posteriormente muitas obras que vão ser escritas posteriormente. Mário Filho vai ser, digamos assim, a fonte que muita gente vai estudar. E sequer as pessoas não vão nem checar as histórias do Mário Filho para saber se elas são verdadeiras ou não. Né? Mário Filho, na verdade, é um contador de casos. E muitos desses casos, a maioria deles é verdadeira. Só que a maneira como o Mário Filho conta, um texto brilhante, é verdade, mas a maneira como ele conta acaba criando uma mitificação maior do que foi. Né? E aí, no Rio de Janeiro, o Mário Filho vai construir quase que uma oposição entre Flamengo e Fluminense. Se hoje a gente tem essa imagem do Flamengo como um clube popular e o Fluminense como um clube de elite, é Mário Filho que constrói um pouco essa imagem, colocando que o Flamengo era festa, o Flamengo era povo e o Fluminense era a elite. Então ele vai criar a expressão pó de arroz para o Fluminense. Ele vai atribuir essa expressão para mostrar como o Fluminense era de elite, era o clube do pó de arroz, né? E o Flamengo pó de carvão. O pó de carvão não ficou na história, mas o pó de arroz ficou. Baseado numa história que é repetida o tempo todo, que entra nas biografias sobre o Fluminense, na história do Fluminense, ela consta lá como uma verdade, mas que não há documentação nenhuma que prove isso. Que é a famosa história do jogador mulato, chamado Carlos Alberto, que teria passado pó de arroz para não ser visto como um jogador mulato no Fluminense. A história contada do Mário Filho é a seguinte, né? Carlos Alberto era um jogador mulato, filho de um fotógrafo, que jogava no América. Em 1914, uma dissidência no América, vários jogadores do América saíram para ir para o Fluminense, inclusive o Márcio Caneiro de Mendonça, e o Carlos Alberto foi junto. Jogava no meio campo, era um jogador de habilidade relativa, que quando foi jogar no Fluminense, ele ficou com muito medo de ser maltratado pela torcida do América, porque ele tinha vindo do América e ele era mulato. Então, para ele não ser, digamos assim, reconhecido, porque o que aconteceu foi o seguinte, quando ele jogava contra o América, a torcida do América chamava ele de negro pernóstico, né? Dizendo um negro que está jogando num time que não tem nada a ver com ele. Diferente do Marcos, que apesar de ter vindo do América, era branco, era elegante, era o perfil do Fluminense. Mas o Carlos Alberto não. Então o Carlos Alberto, cansado de ser estilizado, teria passado pó de arroz no rosto para não ser confundido, enfim, não ser reconhecido. Só que ao longo do jogo ele foi suando e o pó de arroz foi, né, derretendo e ficou uma coisa horrível. E aí a torcida pegou no pé dele, chamando ele de pó de arroz, pó de arroz, pó de arroz. E aí isso passou para o Fluminense, né? Construindo a mitologia do Fluminense como pó de arroz. Bom, o que se tem verdade sobre isso? Primeiro, se a gente olha os jornais daquela época, não há nenhum relato sobre esse tipo de coisa que tenha acontecido nos jornais. Segundo a versão do Mário Filho, o Carlos Alberto depois nunca mais jogou. Não é verdade. O Carlos Alberto jogou até 1916 no Fluminense, né? Não se toca nesse assunto de maneira nenhuma. Só que essa história, quer dizer, o que o Mário Filho inventou, fica difícil de dizer. Provavelmente o Mário Filho ouviu essa história de alguém, como a gente escuta muita coisa, e aumentou, pegou pesado nas cores, né, da história. Provavelmente alguém gritou alguma coisa para o jogador, por ele ser mulato, algum comentário racista, alguma coisa, e o Mário Filho, a partir dali, construiu uma história que acabou sendo incorporada pelo próprio Fluminense, porque era uma coisa pejorativa ao Fluminense, mas que o Fluminense soube depois transformar aquilo num algo positivo, né, para reafirmar sua condição de time de elite, ao ponto da torcida do Fluminense se assumir como pó de arroz e levar pó de arroz para o estádio, né, para jogar nos jogadores e virar um símbolo de distinção, de destaque no Fluminense. Então, na verdade, o Mário Filho, com essa história, ele acaba criando esse antagonismo entre Fla e Flu,
né? E criando uma certa rivalidade entre elite versus popular. Isso é um prato cheio, até porque o Flamengo sai do Fluminense. Então você tem uma história do filho que renega o pai, né? Entra um pouco aí uma questão bíblica aí, né? Desses irmãos que se distanciam, um vai para o povo, o outro não vai. Né? Enfim, isso na verdade tem um objetivo do Mário Filho, que é criar exatamente essa ideia, né? Do negro versus o branco, representado nesses clubes. Como eu falei, né? Quer dizer, isso vai construir quase que toda uma teoria que vai ser usada pelos historiadores posteriormente para mostrar o papel que o negro vai ter no futebol brasileiro. Só que quando a gente pesquisa um pouco mais a fundo, a gente vê que todas essas histórias, elas são muito mais complexas do que isso. Que a questão racial, existia racismo? Provavelmente sim, mas não era um racismo exclusivo do futebol. Era um racismo que existia em toda a sociedade. Vamos lembrar que nesse momento você tem as teorias eugênicas, a ideia da tentativa de embranquecimento do país. E o futebol, sendo um esporte europeu, civilizado, ele era um espaço onde isso podia ser realizado.